diretamente do Teatro SESI Rio Vermelho, nosso Tramas da Cena está recebendo Larissa Lacerda. E agora, Lari, a gente gostaria que você falasse, assim, não que tenha um processo, né, uma forma, um método e tal, mas eu gostaria que você falasse como é esse seu processo para criar uma iluminação. Em geral, eu parto de imagem mesmo. Imagem. Para mim, minha cabeça ela funciona com imagem. Imagem, às vezes, vem de som. Às vezes, vem de uma metáfora, né? Imagética mesmo. Às vezes, a gente sabe que vem muito do que a gente vê, né? Ali, colocado no palco. Então, não tem, assim, um caminho específico. O que eu posso pensar um pouco são alguns exemplos, assim, por exemplo, Nenhuma Carta, né, que foi um processo de concepção de luz dividida minha com o João Batista. Mas muita coisa dali vem de imagens, de pesquisa de imagem que eu levo para João e a gente faz essa troca. E aí tem aquela cena do samurai, né, da espada e tal, e a cena do harakiri, né, do seppuku. Aquela imagem é uma pesquisa mesmo que eu fiz, né? Eu parti de, claro, tem a própria imagem dos harakiris, mas eu parti de uma específica que é de um artista visual, eu acho que ele é espanhol, acho que Pejac é o nome dele. Não sei se fala assim, se pronuncia assim, mas eu parti daquela imagem dele, né? E eu pensava como é que eu faria aquilo, produzindo essas 3 dimensões que para mim aquela cena representava. Para mim tinha uma dimensão da realidade, da execução de um suicídio, né? E Nenhuma Carta fala de suicídio, né? Do suicídio de um amigo. E então tinha essa dimensão física, que seria eu ali iluminada, e a dimensão mítica, que é aquele ser aquela projeção daquela imagem que aparecia na rotunda, né, e ficava a sombra lá em cima. Então, para mim, era a sobreposição dessas dimensões. Então, por exemplo, aquela cena específica parte de uma imagem específica. Às vezes, sei lá, pensando em vermelho melodrama, eu passei por muitas mudanças de pensamento, né? Porque como eu era assistente de direção também, fui acompanhando o desenrolar do trabalho. Mas a gente tinha de início uma ideia visual, estética, que partia lá do cinema no ar, das sombras, né? Essa brincadeira dos melodramas mesmo, enfatizando sentimentos, enfatizando reações. Então tinha uma espécie de briefing, assim, de ideia para chegar no resultado. Mas aí a gente sabe que aí depende de quando a gente chega lá, como é que a gente manifesta isso naquele espaço, com aqueles atores, com aqueles corpos, né, transitando na cena e tal. Mas é um processo meio assim. Teatro diferente de música, né? Mas eu acho que, de certa forma, eu tento levar um pensamento dessa mesma fonte, assim, de buscar essas imagens, de buscar essas profundezas ou profundidades dos trabalhos, quando é possível. A gente sabe como é que acontece em música, que nem sempre é possível, mas eu tento buscar isso também quando eu tenho a oportunidade de criar luz para alguns shows, né? E aí eu posso citar especialmente Manuela Rodrigues, que para mim é uma artista com quem eu consigo trabalhar mais burilando essas coisas. E também acho que Lívia Neri, a gente conseguiu também fazer um trabalho muito bonito no lançamento do disco dela, Estranha Melodia. E o de Josiara também foi especial nesse sentido. Que são as mulheres, né? Não deve ser à toa, mas foram as artistas com quem eu consegui
criar essas imagens, né? E trazendo essas imagens para o trabalho. E comparando assim, luz de teatro e luz de show, música, qual é o mais difícil, assim? O que você acha que tem as suas especificidades, assim? Que é mais desafiador, talvez, né? Eu gosto muito de fazer as duas coisas quando nos dão a oportunidade de trabalhar assim, de fato, né? De imprimir o nosso fazer artístico e criativo. Sim. De fato. Sua poetidade, né? A nossa poética, né? A nossa... Porque eu digo a gente porque eu reconheço em vocês dois esse tipo de artista técnico também. Né? A gente, às vezes, a gente faz alguns shows, algumas coisas que as pessoas ainda não entendem para que... Isso acontece no teatro também, né? Mas eu consigo escolher melhor, porque, sendo bem honesta, financeiramente... não fazer exatamente o que eu gostaria de fazer, fazendo música compensa. Sim. E fazendo teatro, a gente sabe como é a vida no teatro, né? Então, compensa um pouco menos. Mas eu acho que o melhor trabalho é aquele que a gente consegue realmente imprimir esse nosso fazer ativo, criativo, né? E artístico, assim. Quando nos permite, quando me é permitido trabalhar, né? E isso não significa não embarcar na ideia da outra pessoa, pelo contrário. Tá bem a serviço mesmo, às vezes, do artista que está ali, do diretor, a serviço das ideias que são postas, né? Porque nosso trabalho vai muito nesse lugar, né? De estar a serviço, né? De dar suporte ao projeto do outro, né? Então, eu acho que, nesse sentido... Eu podendo trabalhar, podendo ter tempo para investir, para burilar, para amadurecer, é o melhor trabalho. Quando você fala tempo, é o quê? 2 horas, tá bom? Não. Antes do espetáculo, 2 horas. Boa pergunta, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Tempo no geral, né? Tempo antes, se é um disco, então vamos ouvir. Não lançou ainda, vai ser um lançamento, eu preciso ouvir esse disco, eu preciso discutir que figurino vai ser esse, eu preciso saber se tem um pensamento de cenário, eu preciso saber o encaminhamento das canções, né? O que vem por ali de direção, pensamento de direção artística que muitas vezes não tem, a gente acaba dando caminhos porque quer, né? Porque quer fazer, embora não, tá ali o tempo todo, vamos criar uma cena, vamos criar uma entrada nessa música, vamos, sei lá, o que essa música traz, solidão, então o músico vai estar com partitura, a gente tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo, vamos tirar a partitura, galera, não dá pra fazer essa estreia com partitura não, porque senão a gente não consegue fazer o que precisa fazer. Sim. E aí tem gente que vai embarcando e é possível, em alguns não é possível. Eu ia falar justamente sobre essa relação com o diretor, que pode ser diretor de teatro, diretor artístico, porque a gente lida muito com a expectativa, né, Mara? Assim, a gente pensou, mas tem um cerne, que geralmente é a cabeça do encenador, do diretor, e aí ele tá pensando uma coisa, nós pensamos e a gente tem que corresponder à expectativa daquela pessoa que é normalmente responsável pela unidade de trabalho, né? Eu queria que você falasse também sobre essa relação com os diretores, né? E você já falou que por vezes também, quando ia falar sobre isso, sobre a interferência do artista, cantor, no seu caso, né? Nesse processo criativo de Luri, né? Porque é uma outra relação, deve ser, com certeza. Completamente diferente. Eu tive sorte, não sei, mas eu sempre trabalhei com diretores, eu já trabalhei com Hebe, fazendo teatro, né? Pensando em teatro. Paula Alice, Hebe, próprio Jorge Alencar, eu acho que são diretores que, quando eu fui chamada para o trabalho, eu acho que já tinha uma relação muito grande de confiança estabelecida ali. Né?
Então, a gente fica, né, apreensivo porque a gente quer que corresponda. Quer que dê certo, a gente espera estar pensando junto. E ao mesmo tempo a gente também propõe, né? A gente propõe coisas importantes, né? A gente propõe às vezes definições de espaço como iluminadores, né? A gente sabe, às vezes é somente por uma questão técnica de falta de equipamento, mas às vezes não é. Às vezes é porque a gente acredita em alguma ideia. Então, eu acho que quando a gente faz o dever de casa, assim, a gente tenta realmente entender o que aquele espetáculo quer, o que aquele espetáculo quer, o que ele precisa, o que eu posso dar, eu acho que fica mais fácil ter esse diálogo. E tem que ter uma relação de confiança mesmo. Tem que ter uma relação de confiança porque eles não têm, às vezes a gente não tem base para conversar, né? Então não me fala, eu já chego, às vezes, né, que eles chegam para falar com a gente, não, eu pensei num foco, né? Quantas vezes você já não... a gente não tem que lidar com o chão, você fazer a luz e fala assim, eu pensei que ali vai ter um foco e depois um foco ali, é uma coisa muito simples. Foi isso que eu pensei. Aí você faz certo. Às vezes eu não explico mais que não vai ter um foco. Eu simplesmente faço o que eu quero tirar dele. O que você quer com isso? Essa cena é o quê? O que é importante nela? Você quer que a gente veja a expressão desse ator? Você quer uma sensação X ou Y? Ou essa música, você quer uma densidade maior? Posso fazer tal coisa? Você confia nisso? Tal? Então a conversa vai por outro caminho que não o que ele acha que é luz, né? Porque a gente passa por esse problema. Então, do que a pessoa acha que é luz, porque é só o que ela consegue ver. Luz é muito do que a gente não consegue ver. Eu acho que a luz, ela é... Acho que se a gente for definir, fazer iluminação, iluminar, fazer luz, é muito mais o que a gente não consegue ver do que o que a gente consegue ver. Digo, né? As pessoas que não estão treinadas para isso. Então eu acho que é ir por aí. É ir o que você quer, o que você sente, o que você pretende com isso, e eu vou tentar te ajudar nisso aí. E não... Eu vi um foco, porque aparece um foco naquela hora. A caravana do deserto.